Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Busca por veículos elétricos dispara e acelera crescimento no mercado. Alta temporada de férias provoca congestionamentos de carros nos Lençóis Maranhenses. No quadro Sala de Entrevista, vamos esclarecer os principais prazos e regras para as eleições 2026. E ainda é São João no Maranhão. O projeto Vamos Festejar agita o mês de julho e reúne apresentações de grupos de Bumba Meu Boi e outras manifestações culturais no Convento das Mercês, Centro Histórico de São Luís. O nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 14 de julho, vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na cabeça no bairro do Saviana, região Itaquibacanga, em São Luís, na tarde desta segunda-feira. Por enquanto, não há informações sobre a identificação dos suspeitos e nem a motivação do crime. A Polícia Civil segue investigando o caso. Imagens de drone mostram um jovem de 19 anos suspeito de violência doméstica tentando escapar de policiais na Vila João Reis, em Timon. O vídeo mostra ele abrindo a porta da residência e, ao observar a equipe policial, corre para os fundos da casa e pula o muro na tentativa de escapar da prisão. A movimentação foi acompanhada por um drone que ajudou os agentes a localizar e prender o investigado. O jovem também é suspeito de participar de roubos de motos com uso de arma de fogo no município de Timon. Também em Timon, durante a mesma operação, 3 homens foragidos da Justiça foram presos pela Polícia Civil. Entre os detidos estão um homem de 56 anos, preso por descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica, e um outro homem de 24 anos, capturado por crime de roubo. Os 3 foram encaminhados ao sistema prisional. A alta temporada de férias causou um congestionamento de carros no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Vídeos publicados nas redes sociais mostram longas filas para entrar no destino turístico Patrimônio Natural da Humanidade. Em 2026, o ICMBio passou a controlar o número de visitantes como forma de preservar o parque, após o recorde de visitação registrado no ano passado. Em nota, o Instituto informou que trabalha em conjunto com as prefeituras da região para melhorar o acesso e o atendimento aos turistas. Os carros elétricos estão cada vez mais ganhando espaço no Maranhão. Nos últimos 2 anos, a procura por esse tipo de veículo cresceu muito em todo o estado. Mas o que explica esse avanço? Na reportagem de Daniele França e Robert Oliveira, você vai conferir agora os motivos desse aumento, as vantagens em relação aos modelos a combustão e como essa tecnologia pode representar o futuro da mobilidade na nossa cidade. Silenciosos, econômicos e cada vez mais presentes nas ruas. Os carros elétricos já não são mais coisa do futuro. Há 6 meses, o Bruno adquiriu um veículo eletrificado como forma de reduzir custos, apostando na inovação. A novidade ela sempre traz um medo, um receio, um frio na barriga. Eu passei em torno de 6 meses pensando, analisando, pesquisando, vendo vídeos a respeito, procurando opiniões de outras pessoas que já compraram, os prós e os contras. E pensei bastante, pesquisei muito para poder chegar a essa decisão. A escolha do Bruno acompanha uma tendência que cresce aqui no estado. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, a frota de veículos elétricos e híbridos aqui no Maranhão quase triplicou em 2 anos. Em fevereiro de 2026, o Maranhão contava com 7.670 veículos eletrificados, um crescimento de mais de 184% com relação ao mesmo período de 2024. Apesar do avanço, esses modelos ainda representam uma pequena parcela da frota total, pouco mais de 0,3%. Hoje a gente tem 2 barreiras, A primeira é a informação e mesmo assim ainda existe muita dúvida. Um outro fator relevante com certeza é o crédito.
Hoje nós temos a parcela do motorista de aplicativo sendo um grande fomentador e acelerador desse segmento, mas possui ainda um crédito restrito. Então a gente entende que com a alavancagem do crédito, esse segmento com certeza vai fazer crescer ainda mais a mobilidade elétrica. O Bruno, por exemplo, comprou o veículo elétrico por financiamento. Uma condição facilitada que o permitiu hoje, 6 meses depois, atestar a qualidade do produto. O que me atraiu primeiramente foi a economia de combustível, o preço da gasolina, do etanol, do diesel estão muito altos e o preço da energia bem mais barato. E ainda que eu carregue fora de casa em eletroposto, que já tem uma quantidade considerável aqui na cidade, ainda assim a economia é muito grande. Por exemplo, 1,86 reais por kV, que é a medição de energia. Com o carro a combustão, você tem muitos elementos que eu trocava mensalmente, móveis, né? Vela, bomba de combustível, correias. E aqui no carro elétrico não, você tem uma manutenção mais enxuta e já tabelada até ao fim da garantia de 8 anos do carro. E é justamente na manutenção que está uma das principais diferenças com relação aos carros a combustão. O primeiro impacto é no bolso do consumidor. Tá? O custo de manutenção de um carro 100% elétrico é muito mais barato, até mesmo porque possui menos conjuntos móveis a ser trabalhado. Isso reflete até mesmo no período de revisão. Um carro a combustão foi revisão a cada 10 mil quilômetros, carro elétrico a cada 20 mil. Esse diferencial tem chamado bastante atenção do consumidor e deixa muito menos complexo o processo de revisão. Em média, um carro elétrico novo custa R$ 105 mil. O valor é quase 40% mais caro quando comparado a um carro a combustão 0 km, que gira em torno de R$ 77 mil. Mas afinal, será que o investimento compensa? Eu costumo dizer que o consumidor ele realmente aprendeu a fazer conta, né? Hoje a gente fala sobre custo de propriedade. Não é só sobre pagar uma parcela de um veículo, é sobre quanto eu gasto com gasolina, quanto eu gasto com manutenção, quanto eu gasto com impostos, né? E quando a gente olha aqui em São Luís, pela questão do custo da isenção de PVA, tem uma representatividade muito forte no bolso do consumidor, a conta começa a fechar com facilidade, né? Hoje a gente tem consumidor que compra um carro elétrico na casa de 150 mil e ele possui uma economia anual, quando a gente fala de gasolina, manutenção e IPVA, de mais de 30 mil reais. Então, em 5 anos, logo a gente vê que o produto se pagou. Se o barulho do motor era símbolo de potência, agora é o contrário que chama a atenção. Mas nas ruas de São Luís, ele já não passa despercebido. É sinal de que o futuro chegou e está se movendo. Pois é, os carros elétricos estão cada vez mais presentes nas ruas e ganham espaço como uma alternativa que une economia com combustível e menor impacto ao meio ambiente. Enquanto essa tendência avança, outro tema ligado à qualidade de vida também está em pauta aqui na cidade. A Justiça do Maranhão homologou um acordo para reforçar o combate à poluição sonora na Praia do Araçagi. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. É isso mesmo, essa decisão foi tomada em reunião de conciliação na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Essa ação foi homologada pelo juiz titular Douglas de Melo Martins em resposta a um pedido feito por moradores e moradoras ali da região da Praia do Araçagi, principalmente na rua Urucutiba, que é a principal via de acesso dos veículos até a faixa de areia. As gestões municipais assumiram o compromisso de, nos próximos 6 meses, realizarem campanhas de conscientização sobre o combate à poluição sonora e também a perturbação do sossego público ali na região da Praia do Araçagi. Conforme o acordo, as gestões terão 30 dias, as secretarias municipais de meio ambiente terão até 30 dias para elaborar um cronograma de ações e também enviar aos bares e estabelecimentos comerciais dos seus territórios avisos formais sobre as medidas a serem adotadas e incluindo também a adoção de medidas de aplicação de medidas proibitivas. O acordo também dá às gestões municipais a possibilidade de utilizar o poder de polícia ambiental e administrativa para fazer valer a lei caso
essas normas sejam descumpridas. E é importante ressaltar que essa questão, esse problema sobre o som alto, né, o que costuma se chamar de paredões, esses sons automotivos, ao longo dos anos vem causando muitos problemas ali naquela região da praia do Araçagi. Por isso, moradores e moradoras que estavam passando por essa situação, sendo perturbados aí por esses sons, entraram em contato com a Vara de Interesses Difusos e Coletivos, e aí nos próximos 6 meses as medidas serão de realização de campanhas de conscientização, e depois disso a polícia poderá adotar medidas proibitivas, incluindo também a interdição desses estabelecimentos comerciais que descumprirem essas medidas. Essas foram as informações de hoje e eu volto ao estúdio. Obrigada, Robert. E hoje começam as inscrições gratuitas para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, referente ao segundo semestre de 2026. O Ministério da Educação, o MEC, oferta quase 45 mil vagas em instituições privadas de ensino superior, além das que eventualmente não foram preenchidas no primeiro semestre. As inscrições seguem até sexta-feira, dia 17, pelo site que aparece na sua tela, acessounico.mec.gov.br/FIES. E terminam amanhã as inscrições para o curso de aperfeiçoamento em educação para as relações étnico-raciais na educação infantil. O curso é promovido pela Universidade Federal do Maranhão. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Ricardo Miranda. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o curso de aperfeiçoamento é gratuito e será oferecido na modalidade semipresencial, com 300 vagas destinadas a profissionais que atuam na rede pública de ensino básico do Maranhão, além de integrantes do movimento social negro e quilombola. Outros profissionais da educação básica também podem participar desse curso. É só acompanhar o edital completo disponível no site da universidade para saber aí todos os detalhes. Promovida pela Pró-Reitoria de Ensino da UFMA, em parceria com o Colégio Universitário, o curso tem como objetivo discutir opressões raciais vividas na infância e os seus impactos ao longo da vida, garantindo aí aos profissionais as competências necessárias para o ensinamento de uma educação antirracista. As vagas estão distribuídas entre os municípios de São Luís, Urbano Santos, Pinheiro, Miranda, Barreirinhas e Cururupu. O curso de aperfeiçoamento possui carga horária de 180 horas e terá início ainda neste mês de julho e finalização prevista para dezembro deste ano. São essas as informações, eu volto com você. Obrigada, Ricardo. O São João pode até ter terminado no calendário oficial, mas a festa continua no Maranhão durante todo o mês de julho. Os grupos folclóricos mantêm viva, a tradição, levando música, dança e cultura popular para moradores e turistas com o projeto Vamos Festejar, no Convento das Mercês, Centro Histórico de São Luís. As ruas de pedra e o colorido das bandeirinhas formam o cenário perfeito para uma tradição que se renova a cada mês de julho. Aqui no Maranhão, no mês das férias, tem Bumba Meu Boi, Cacuriá, Tambor de Crioula, dança portuguesa e outras manifestações que fazem parte da identidade cultural do Maranhão. Depois dessa grande temporada do mês de junho, nós prolongamos por 3 finais de semana, de quinta a domingo, sempre a partir das 17 horas, uma oportunidade dos turistas, mas também dos maranhenses, revisitar as nossas tradições, as manifestações culturais do Maranhão. A programação espalha música, dança e tradição pelo centro histórico, movimentando praças, largos e espaços culturais. Um convite para quem mora na cidade e também para quem escolheu São Luís como destino nas férias. Esse trabalho da música, desse canto lindo, maravilhoso, das manifestações tradicionais de São João que eu faço nesse período com o meu trabalho. Pois é, né? Viva a cultura maranhense! Vamos mudar de assunto agora para falar sobre eleições que movimentam a justiça eleitoral e os partidos políticos em todo o país. Hoje, no quadro Sala de Entrevista, vamos esclarecer os principais prazos do calendário eleitoral, as regras que os candidatos e eleitores precisam observar e o que muda nesta corrida eleitoral. A jornalista Luísa Rabelo conversa com o representante do TRE Maranhão, Roberto Magno.
As eleições deste ano serão realizadas nos dias 4 e 25 de outubro, em primeiro e segundo turno. Os brasileiros vão escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Durante esse período, candidatos e eleitores precisam ficar atentos às regras eleitorais, à propaganda política, aos crimes eleitorais, à prestação de contas e à situação do título eleitoral. E para explicar melhor como funciona o processo eleitoral e quais os principais cuidados durante esse período, a gente conversa agora com Roberto Magno, ele que é coordenador do Cadastro Eleitoral do TRE Maranhão. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado. Roberto, para a gente começar, eu queria saber quais são os prazos que os eleitores e os candidatos devem estar atentos a partir de agora. Sim, portanto. Então, para essas eleições, o TSE publicou a resolução 23760. Essa resolução ela reúne mais de 300 atos e prazos relativos à propaganda 2026. Esses prazos já iniciaram desde outubro de 2025, né, onde o TSE colocou à disposição dos partidos, federações, candidatos e candidatas, os sistemas eleitorais que serão utilizados nas eleições de 2026. Então, são mais 300 prazos que vão desde outubro de 25 até abril de 2028, né, com todos os cronogramas lá registrados, onde os candidatos devem observar para não perder os prazos, né. E então nós temos agora o evento mais importante para as eleições são as convenções, que vão de 20 de julho a 5 de agosto, né, onde os candidatos, partidos, candidatos e candidatas poderão participar das convenções e, aliás, até 15 dias antes das convenções, os candidatos, as candidatas poderão fazer propaganda interpartidárias, né, para divulgar seu nome entre os filiados, né, para que no dia da convenção ele seja escolhido. E aí a gente já está no momento de pré-candidatura. A propaganda eleitoral ela já é permitida ou não? E quando começa essa propaganda eleitoral de fato? Portanto, nesse período da pré-campanha, os candidatos eles podem realizar vários atos, né, e devem observar a norma, né. O que ele não pode nesse momento é pedir voto ao eleitor, mas ele pode divulgar os seus projetos, o que pretende desenvolver, considerando que a propaganda eleitoral mesmo só começa após o registro. Então, o registro é até o dia 15 de agosto, no dia seguinte, 16, inicia a propaganda em geral, inclusive na internet. Aí, depois teremos a propaganda em rádio e televisão, né? Em rádio e televisão só começa 28 de agosto. E aí, como é que a Justiça Eleitoral tem trabalhado para combater a desinformação e a fake news? Pois nós teremos muito trabalho, né? Aliás, já estamos trabalhando sobre isso. Inclusive, o TSE, em reunião recente, né, determinou que o TRE monte estruturas para agilizar esse trabalho de fiscalização, né? Porque na propaganda em geral, propaganda de rua, nós vamos ter lá o sistema pardal, onde o próprio eleitor pode fazer a denúncia. Mas a propaganda na internet, a sua divulgação, somente as fake news, né? E, aliás, o grande problema são aquelas feitas por IA, né? Porque a IA trouxe muitas vantagens para a campanha eleitoral, ela barateou o custo, onde qualquer pessoa pode produzir seu conteúdo e divulgar. O problema é que, ao usar esse conteúdo, tem que deixar claro que foi utilizado IA para o eleitor não ser enganado. É isso, Roberto. Muito obrigada por suas explicações. O convite está aberto para você voltar aqui e trazer mais informações para a gente. Nós que agradecemos, ele vai estar à disposição da UFMA para divulgar, né? Principalmente a gente precisa desse espaço para divulgar os eventos da Justiça Eleitoral. Muito obrigada. Eu conversei com Roberto Magno, ele que é coordenador do Cadastro Eleitoral do TRE Maranhão. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada ao Roberto Magno. E hoje à noite tem um programa Sem Filtro. Nosso convidado é Tiago Bonini, coordenador do curso de Inteligência Artificial aqui da UFMA. Não perca, programa Sem Filtro é hoje, às 19h. E o nosso telejornal fica por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no EduPlay, Instagram e também YouTube da TV UFMA. Uma ótima terça-feira para você.